Bom, vamos começando, né? Eu resolvi fazer esse vídeo justamente em casa, num ambiente onde eu me sinto super à vontade para estudar, para pesquisar, para transformar o meu aprender em uma espécie de prazer, porque se eu não tiver essa correlação, eu provavelmente não vou aprender, né? E aí eu queria mostrar para vocês um pouco do ambiente, no caso, o meu ambiente, que tem muito a ver, obviamente, com a minha cara e que facilita, vamos dizer assim, facilita o meu processo, né, de aprendizagem. Quer dizer, o ambiente também é um facilitador nos processos, né, cognitivos. Então, eu vou mostrar para vocês o seguinte, tá? O que eu tenho de estímulo aqui? Os meus quadros, né? São quadros sempre relacionados às viagens que eu faço. Aqui eu queria que vocês vissem, né, a quantidade de livros. Depois eu quero mostrar um pouco desses livros em especial, tá? Mas esses livros que estão justamente aqui no chão, né? Eles são livros que me auxiliam, não é? No meu processo de construção, as minhas memórias, onde eu tenho as minhas fotos, enfim. E se vocês perceberem, não é? Tem um sonzinho no fundo, porque eu tô com música acontecendo e é um estímulo para eu poder, a Suzane, né, aprender, a Suzane poder ler, a ela conseguir transformar esse sensorial captador de informações num sensorial cognitivo e a partir disso ele começar a perceber coisas que ele de fato não percebia antes e isso se transformar numa representação, e eu estou fazendo mais ou menos um caminho aqui já neurocientífico, cognitivo, para explicar para vocês o que acontece com a aprendizagem nesta perspectiva. E depois dessa representação, então, isso se transformar em signos. E esses signos terem, obviamente, um sentido, não é? Para as culturas, no caso, para a cultura que cada um de nós vive, porque esses signos são construídos também com essas culturas. Bom, quando eu mostrei para vocês um pouco desse meu cenário, o meu cenário é muito eclético, quer dizer, ele requer, talvez por uma questão muito de personalidade ou uma questão também emocional, ele requer, no meu caso, muito estímulo. Eu preciso dos livros, eu preciso das minhas fotos, eu preciso da música, eu preciso das cores, eu preciso de comida gostosa, eu preciso de um bom vinho, enfim, ou eu talvez precise de um sorvete. O que eu tô querendo mostrar para vocês é que os processos cognitivos, eles não são processos isolados do ponto de vista de uma área de conhecimento ou de uma área nossa humana, não é? Então, não é a educação que faz a aprendizagem acontecer como área de conhecimento e não é o cérebro em específico que faz com que a aprendizagem também ocorra. Ou seja, tem um conjunto de coisas aí e esse conjunto ele é eclético porque nós somos, né, criaturas ecléticas e este conjunto também ele é muitas vezes não linear. Em algum momento talvez eu possa sentar na minha poltrona e aprender no silêncio, porque talvez em algum momento eu requeira um pouco mais de concentração para um determinado tipo de aprendizagem cognitiva. Em outros momentos eu vou precisar dessa magnitude de coisas que eu mostrei para vocês que fazem com que eu desenvolva melhor o meu processo. Bom, eu estou começando a falar de neurociências cognitivas porque as perspectivas que eu utilizo são perspectivas advindas de alguns autores, né? Quero mostrar para vocês, por exemplo, o meu autor predileto, que é o Steven Pinker. E o Steven Pinker, desde a Tábula Rasa, né, que é esse primeiro livro, quer dizer, ele não é nem o primeiro livro, ele tem vários primeiros livros, vamos dizer assim, mas que estouram do ponto de vista do que vai se discutir depois com o uso de tecnologias ou com as interferências, né, computacionais, no sentido da mente como um computar, né, o pensamento é um computar dentro dessa perspectiva dele. Tem a Tábula Rasa e a gente tem também, né, uma obra maravilhosa que esse sim para mim é uma bíblia, que é o Como a Mente Funciona.
Então, esses dois livros, né? Esses dois livros, eles são livros que, na minha opinião, para quem quer aprender um pouco mais sobre neurociências cognitivas diante de uma perspectiva computacional, onde então a ideia é o pensamento, né, como algo a ser computável, a ser palpável, para que a gente consiga decifrar, embora a gente não esteja aqui falando de decifrar a mente, a gente está falando de decifrar o pensamento, que é uma atitude da mente. Eu consideraria que o Pinker é um dos autores mais perfeitos, né, para a gente poder desenvolver um conhecimento mais aprofundado sobre. Fora ele, e quer dizer, ainda com ele, mas assim, tem ainda do que é feito o pensamento, onde a gente também aborda mais essas questões de pensamento e também linguagem, né? Fora ele, a gente tem o Dawkins, e aí tem assim, vocês devem estar lendo muita coisa, quem curte neurociência cognitiva ou quem curte neurociência de uma forma geral, assim como não dá para deixar de ler Damasio, né? E aí o Mistério da Consciência, ele é também uma bíblia, porque no Mistério da Consciência a gente vai tratar também das questões de emoções, né? Ou seja, as emoções estão associadas às perspectivas cognitivas o tempo todo. Quando eu mostro para vocês esse ambiente que eu estudo, não é? Que a mim é suscetível para eu mesma poder desenvolver os meus condicionantes aqui, né? Esse é um condicionante, aliás, para eu desenvolver o meu espectro cognitivo. Eu estou dizendo para vocês, de uma certa forma, que a primeira etapa de um processo de desenvolvimento cognitivo é, no caso da neurociência nessa onda que eu mostrei para vocês, é a gente se conhecer e a gente compreender como é que a gente gosta de aprender, ou ao menos como é que a gente se sente bem diante de uma perspectiva que vai requerer em algum momento uma certa concentração. Para que eu dê o pulo do gato, né? O pulo do gato seria onde eu vou exercer aqui uma sinapse, não é? Eu vou sair de uma etapa e vou chegar a outra. Então, essa diferença, que eu poderia considerar aqui uma espécie de aprendizagem, para depois isso gerar um pensamento, eu preciso, em algum momento, saber como é que acontece comigo. Porque senão fica realmente muito difícil a gente se posicionar para enfrentar uma sala de aula e achar que aquela perspectiva que a gente está trazendo, ela vai servir para todo mundo que está ali. Obviamente que não vai, né? Todos nós somos diferentes, então se eu simplesmente falar e trouxer slides, né? Eu estou até com o computador aqui, mas não necessariamente a minha aula vai ficar efetiva e boa se eu usar os slides. Quer dizer, simplesmente se eu usar os slides, simplesmente se eu falar, talvez eu atinja 30% daquela sala de aula. Os outros 70%, eles talvez requisessem outro tipo de coisa, né? Outro tipo de ação, outro tipo de metodologia. Talvez eu tivesse que levá-los para a rua. Talvez eu tivesse que considerar um pré-conhecimento como uma etapa anterior para que aquilo acontecesse. Talvez se eu passar um cinema, né, um filme, talvez se eu cantar, talvez se eles cantarem. Essas coisas todas, elas fazem parte hoje, de uma forma muito difundida, das metodologias ativas, das metodologias inovadoras, e não considerem somente aquelas metodologias que a gente pode utilizar pelo computador, pela internet, mas metodologia é metodologia, né? Ela pode estar no concreto, no mundo analógico, como ela pode estar no mundo digital e no mundo virtual. Mas a metodologia só tem sentido se eu souber anteriormente como que esse sujeito conhece, como que esse sujeito realmente está predisposto para aprender. E isso passa por um sensorial, não é? Então, o Pinker, que é esse autor que eu comentei com vocês, mostrando os livros, ele é um autor que, Como a Mente Funciona, por exemplo, ele traz, né, nesse livro aqui, ele traz a relevância do sensorial, a relevância de eu poder descobrir como que o meu sensorial
ele capta. Então, vamos trabalhar o sensorial. Então, essa é a primeira fala, tá? Essa é a primeira etapa dessa conversa que eu quero ter com vocês, para mostrar que sem um sensorial, e aí entendam como sensorial a audição, a gustação, a visão, até a sinestesia, né? O tato, enfim, todos, inclusive outros, né? Porque a gente hoje tem 5 sentidos assim, que são vamos lá, colocados, mas existem outros. A ideia das inteligências múltiplas, por exemplo, do Goleman, já traziam coisas assim, não é? Que já traz uma perspectiva mais ampliada desses sentidos. Então, considerem sentidos aí o que vocês quiserem. Mas importante é que a gente possa dizer o seguinte, bom, diante deste ambiente, diante destas coisas que eu tenho, dessas perspectivas que eu estou diante, eu posso começar a talvez, e aí sim, né? Vamos ler aqui, eu quero conhecer física quântica. E aí eu trouxe 2 perspectivas, né? Vamos lá, eu quero conhecer o tempo como uma das dimensões quânticas, ou melhor, uma das dimensões mais relevantes para a gente compreender o funcionamento do cosmos, o funcionamento do universo, no nosso caso mesmo, e aí tem física aqui. Então, para eu aprender física, talvez eu precise de toda essa relevância sensorial que eu mostrei para você aqui. Então, esse é o primeiro recado, né? Sensorial, relevância do autoconhecimento, relevância de aprendizagem gerando pensamento, e esse é o começo. Agora eu vou para a próxima etapa.